Olá, você de casa! Olha, Olá, gente, você de casa. a gente tá aqui, mais um vídeo. Eu e a Dasha, perto da hora do café, então ainda tem café quente. Mas sabe o que não tem? Muita coisa. É muita coisa, verdade. Você acertou, essa era a resposta. Mas além de não ter muita coisa, no Brasil não tem mais programação infantil na TV aberta. Sério? Sério. Nenhum canal tem? Quer dizer, o SBT ainda tem uma programação infantil, mas a maioria dos canais abriu mão desse recurso. Nossa, agora eu tô pensando, eu acho que na Rússia também não. Também não tem? Só tem canais separados pra criança. É, aqui no Brasil acho que também é isso. Se eu não me engano, acho que quem ainda segura a onda é a TV Cultura, o SBT, mas as outras emissoras já não tem mais uma programação dedicada. O que era algo muito comum há uns anos atrás. E aí depois eu queria ver com você como que era a programação infantil na Rússia, né? No caso, na Rússia e na União Soviética, como que era tratada a programação infantil. Porque aqui no Brasil é um tema até que polêmico, porque passado os anos 80 e os anos 90, a gente olha pra trás e pensa, nossa, isso era programa pra criança? Gente, como que os pais deixavam as crianças na frente da TV? Banheiro do Gugu? Não me fala que foi banheiro do Gugu. Não, banheira do Gugu passava pra família, né? Eu já falei isso no outro vídeo, que quando eu era criança... Eu tô ainda impressionada. Em choque, né? Quando eu era criança, eu achava que o Brasil era bom no futebol e na banheira do Gugu. Era tipo um esporte. Eu realmente torcia para que as pessoas conseguissem Você tinha pegar. toda razão. É, e eu adoro competições, então eu sempre vou escolher alguma coisa ou alguém para torcer. E aí eu tava ali torcendo. Vamos lá, rapaziada. Pegar esse sabonete aí, pô. Inocente. Inocente. Gente, deu uma confusão agora porque eu comecei a lembrar de um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque o programa do Gugu era um programa voltado para os adultos. Só que o Gugu, amor, tinha uma linha infantil de brinquedos. Diversos brinquedos do Gugu, que é o cara que colocava as bundas na TV. E agora eu tô tentando entender, buscar um sentido nisso tudo, mas não existe. Esse é o lance. O Gugu, amor, chegou a ter parque de diversão. O maior parque coberto da América Latina foi do Gugu. O Gugu era um baita empreendedor, viu? Ele era o cara da startup antes da startup chegar. Uau! Então ele foi o dono do maior parque fechado da América Latina, que era o Parque do Gugu, e que depois virou o Parque da Xuxa, que a gente vai falar dela aqui hoje. Tá tudo ligado na nossa história. Uau! E ele também foi dono de um parque aquático. Se eu não me engano, também o maior parque aquático da América Latina. O rolê dele era fazer as coisas gigantes. Que era o Fantasy Aqua Club. Ele era cara pequena? Hã? Ele é cara pequena? Acho que sim. Então, isso explica bastante coisa, né? Pois é. Caraca, Gugu. Nossa, verdade. É porque o Gugu também ele apresentou o Passo ou Repassa, que também era um programa infanto-juvenil, que juntavam as escolas, e aí era uma escola contra a outra, fazendo um monte de gincana, e tinha um quadro mais famoso no meio do caminho, que era o Torta na Cara. Que era um momento onde você fazia as perguntas, se a outra pessoa errasse, você podia dar uma torta na cara dela. Que lindo. Bonito, né? E aí depois a gente tem essa exploração sexual danada na TV aberta. Ele tinha o sábado... que eu lembro que depois virou Sabadão Sertanejo. Durante muito tempo era um programa de música sertaneja na noite. Certo. E no domingo tinha um Domingo Legal. Que aí chegou um momento que o Domingo Legal ele era tão extenso que não tinha horário para começar nem para acabar. Ele começava a passar e ele podia acabar às 6 da tarde como podia acabar às 10 da noite, dependia da audiência. Se estava indo bem ou não. E a competição era bem acirrada. Era um negócio muito louco. E aí, indo direto já pro nosso assunto, depois de 8 dias falando qualquer outra coisa, eu só vou citar isso aqui porque isso aqui é muito interessante, porque a galera fala, porque nos anos 80 era uma patifaria, as mulheres peladas, apresentando coisa pra criança. Só que ela não foi a primeira a gerar polêmica. Não? A primeira versão de um programa infantil com uma mulher em roupas mais para adultos do que para criança foi em 55. Uau! Uma mulher chamada Virginia Lane, que ela era uma
vedete. Vedete, antigamente, era o destaque feminino de uma programação. Então tinha uma peça de teatro e tinha uma mulher muito bonita, ela era a vedete. Entendi. Então, a vedete do filme tal. Tinha um filme e a vedete do filme era essa mulher. O protagonista, né? Mais do que protagonista, ela era a atração feminina. Ok. Então era a mulher bonita daquela história. E ela foi considerada a vedete do Brasil. Dizem até as más línguas que ela teve um affair com o Getúlio Vargas, que foi um dos presidentes que mais tempo ficou no poder. Certo. E ela teve um programa chamado Coelhinho Teco-Teco, que aí ela lia história para as crianças e deixavam as donas de casa enciumadas por conta dos seus trajes polêmicos. Eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem. Nossa, que polêmico que é esse traje, meu Deus do céu. O que é traje? Roupa. Vou mostrar pra você aqui, a gente põe no vídeo. Mas isso aqui era considerado demais em 1955. O que é? O ombro aberto? Você vê? Nossa, será que as pessoas não se vestiam assim nos anos 50? Eu não sei, Pra mim, mas eu acho que tá totalmente- muito colado, talvez. Tá Acho bom. que essa luva aqui é provocante demais. É, ela é tipo o coelhinho da Playboy, sabe? Pois é. Nossa, será que a Playboy é depois disso? Depois a gente tem aqui... Eu já vou direto aqui pra Xuxa, porque a Xuxa ela já é um fenômeno muito maior do que qualquer outro fenômeno infantil que já aconteceu no país. Não sei direito por que também. E é uma coisa assim tão louca, cara, que tem coisas dessa época que eu não acompanhei, tipo, principalmente dos anos 80, assim, eu não tenho memória disso. Minha memória começa a funcionar nos anos 90, e disso eu lembro bem. E na época que eu tenho a lembrança mais forte, já não tinha mais o programa da Xuxa de segunda a sexta e tinha a TV Colosso, que isso sim eu acompanhava muito. Mas ela ainda tinha um programa no sábado, que era o Xuxa Park, se eu não me engano, o Parque da Xuxa. Não era, acho que era Xuxa Park mesmo. Só que eu não gostava muito do Xuxa Park. Eu curtia mais o Sábado Animado, que era a versão do concorrente do SBT. Que não pegava Globo na sua casa também? É, ajudava o fato de não pegar. Eu fiquei sabendo do podcast que vocês verdade. fizeram. Amor, ótimo parênteses. Aproveitando isso aqui, eu tô fazendo um podcast junto com o Diego chamado Pode Parar. Então procure no seu agregador, a gente vai colocar Diego, ali. saúde na rotina. Isso, eu falo assim com essa força, o Diego Palladini, porque a gente já é amigo, eu tenho certeza que todo mundo já tem a mesma intimidade com ele que eu tenho. Então dá uma olhada lá, é um programa onde a gente se ofende gratuitamente por quase 1 hora, é muito gostoso de ouvir. Deixa aqui também a sua opinião, se você gostou, se você chegou a ouvir falar, esse é o recado. O Ali confessou porque que ele gosta da SBT. Mais e da não- SBT, É, porque verdade. ele foi forçado, ele não tinha sinal de Globo, né? no Até caso. tinha, mas era bem vagabundo esse sinal aí. Não era o melhor dos sinais, não. Isso fez com que eu assistisse mais o SBT. No entanto, o legado da Xuxa ele foi tão forte, amor, que a gente tem uma música aqui de aniversário, que você já ouviu várias vezes, que é o Parabéns Pra Você. Certo? Inclusive cantei. Então, já cantou várias vezes. Na época dos anos 80, no auge do show da Xuxa, tinha uma música que era mais famosa ou tão famosa quanto o Parabéns Pra Você, que era o Parabéns da Xuxa. Reza a lenda que na produção desse disco é um dos discos de maior sucesso do Brasil, que mais foi vendido, o show da Xuxa. E lá tem um monte de música que toca até hoje nas festinhas infantis, nos aniversários e geralmente em casamentos quando a galera já tá bêbada. Porque começa a lembrar do passado e que toca ali umas músicas da Xuxa. Certo. Uma farra, uma festa. E ela também associou a imagem dela a vários produtos. Então tinha um monte de brinquedo, um monte de comida, um monte de coisa que levava o rosto da Xuxa. E ela foi se reinventando aí no meio do caminho. E nos anos 2000, ela começou a atingir o público mais pequenininho, mais novinho, que tinha o Xuxa só para baixinhos. E aí ela também deu aquela erguida na carreira dela. Mas as grandes polêmicas dela vêm dos anos 80 e tem um vídeo muito bom do canal Meteoro, que quando eu tava escrevendo o roteiro, eu me dei conta que ele tava ali nas sugestões, eu parei para assistir e é muito louco como a gente aqui no Brasil não enxergava o quão sexualizada era a apresentação da Xuxa e ela tentou levar esse mesmo formato de programa para os Estados Unidos. Tamanho foi o sucesso aqui no Brasil. Viram a máquina que era de fazer dinheiro e tentaram exportar esse formato. Fez sucesso nos Estados Unidos? Pelo que eles falam no vídeo, rolou só uma temporada e não deu muito certo porque especialistas
na época já começaram a atacar o modelo de trabalho da Xuxa, que era realmente uma mistura de sexualização e infantilidade que era muito tênue a linha. E assim, se vocês verem esse vídeo do Meteoro, vocês vão ver que a versão americana era cheia de roupa. No Brasil... E mesmo assim eles criticaram. Quer ver? Eu vou mostrar pra você alguns dos figurinos da Xuxa no programa infantil. Que isso? Mas por que ela fazia isso? Ela se dava conta que era algo demais ou não? Então, eu não sei se ela se dava conta ou se isso era uma coisa que vinha da direção, que vinha de cima, porque, pelo argumento, tem um filme chamado Muito Além do Cidadão Kane, que o Cidadão Kane, para quem não conhece, é um dos principais filmes da cinematografia americana, que conta a história do magnata da comunicação que conquista o poder através das vias do jornalismo. Sim. E aí existe um documentário da BBC chamado Muito Além do Cidadão Kane, que conta a história do Roberto Marinho, que é o patriarca da Rede Globo. Certo. E conta a história, a trajetória dele. No meio do documentário, fala sobre essa estratégia de dominação de audiência, onde você tem a programação voltada para as crianças e para os adultos ao mesmo tempo. Para os adultos não mudarem de canal, não procurarem uma outra programação. Isso seria um gatilho... Uma sexualização para os pais e a parte infantil para as crianças. Ah, tive que trocar a roupa porque alguém sujou de leite. Bom, e a gente tinha parado aqui falando ainda dos trajes da Xuxa. Só que essa é uma parte da história que é a polêmica, porque em cima da história dela, ela construiu realmente um império, ao ponto de até sair do controle da Globo, porque a imagem da Xuxa já estava maior do que a imagem da Globo, porque a Xuxa já era reconhecida fora do Brasil. Além de ter o programa nos Estados Unidos, ela também fazia muito sucesso na América Latina. Então imagina que era um custo realmente muito alto manter ela no horário. Ela dominava basicamente a manhã inteira da Rede Globo, das 8 da manhã até 12:30. De tanta audiência. É. E era realmente era muito forte. E aí no meio desse caminho aí, uma menina começou a se destacar na TV Manchete, que era uma TV concorrente. E era a Angélica. E a Globo começou a ficar de olho na Angélica para fazer com que ela fosse a apresentadora no lugar da Eliana. A Globo Ou da Eliana não, desculpa, da Xuxa. começou a criar um concorrente da Xuxa. Na verdade essa concorrência primeiro surgiu naturalmente. Então, por exemplo, o SBT tinha a Simone, que ela já tinha sido da Globo também, ela fazia parte do Balão Mágico. Aí depois da Simone, que ela cresceu um pouquinho, sai Simone e entra a Mara Maravilha, que era que acho que ela foi durante um tempo ali a principal concorrente, mas não dá pra concorrer com a Xuxa, esse é o ponto. Também lançou boneca, disco, um monte de coisa. Eu lembro do programa da Mara Maravilha. E aí o SBT teve um período de muito sucesso com o programa do Bozo, que era um palhaço, que também acho que é um formato importado, mas que dava muita audiência. E tem até um filme agora do Daniel Rezende. Esse o Bingo. Eu vi o trailer. Do Bingo, eu também não assisti, a gente tem que assistir. Parece ser... isso. É na pegada do Crush, o palhaço. E também fez muito sucesso. E aí depois disso tinha um programa de um dos personagens da Vovó Mafalda que passava antes da programação infantil, no primeiro horário, que chama Sessão Desenho, alguma coisa assim. E depois vinha essas apresentadoras femininas. Nesse momento que a Xuxa estava para sair da programação da manhã, ela não rompeu com a Globo, ela continuou lá dentro. Só que manter um programa de segunda a sexta com ela ficou muito caro. E aí ela também entrou numas, eu acho que até por conta da empresária dela, que botou na cabeça dela que ela tinha que acompanhar as crianças que estavam crescendo também. Então ela queria ter uma parada um pouco mais jovem, um negócio mais adolescente. E ela começou com uma outra parada que era o Planeta Xuxa, que era um programa dominical, onde ela apresentava quadros musicais. Dominical significa de domingo? Todo domingo, E ela começou a ganhar um pouco mais de espaço, meio que foi evoluindo dentro da grade. E esse espaço que era para ser da Angélica, a Angélica foi e fechou com o SBT. E ficou acho que uns 3 anos lá.
Só que a Angélica, no SBT, fez com que surgisse, acho que um dos melhores laboratórios de programação infantil e comédia que a gente teve, que é a TV Colosso. Era uma ideia que ela foi feita a partir de um espetáculo que o Boni era tipo o cabeça da Rede Globo, o cara que mandava na programação, chamado Sem Modo, não sei se vocês conhecem essa história, Sem Modo, Sem Censura, não é Sem Censura, Sem alguma coisa. Mas ele viu esse show de bonecos e ficou maluco, assim, falou, cara, isso é incrível, ligou pra eles e falou, vocês podem fazer um programa infantil. E aí o cara levou um projeto pra ele de uma emissora comandada por cachorros, que era a TV Colosso. Que Colosso é uma coisa sensacional e tem esse trocadilho de Colosso, osso, TV Colosso. Mas era muito bem feito. Ixi, perdão. Eles fizeram muito inspirado nos Muppets dos Estados Unidos e na TV Família Dinossauro. Não sei se isso chegou a passar na Rússia também. Que era tipo uma... Eu sei do que você está falando. Era uma grande coisa também na TV dos Estados Unidos. Era um quadro... Esse daqui era um programa também de 4 horas que tinha um monte de história ali dentro. E os roteiristas que eles trouxeram, eu sei que no meio ali tinha o Glauco, tinha o Laerte... Tinha, tipo, muita gente de peso mesmo, assim, uma galera... Grande gente. Grande gente. Esses caras são, tipo, grandes nomes das charges e de um outro programa de muito sucesso de comédia chamado TV Pirata. E era um volume, assim, absurdo de piadas, porque eles tinham que fazer piadas para os adultos e para as crianças, para o pai ir junto, né? Então era um programa com muito detalhe, assim, muito afinco no Então era um mais cabeça esse programa. Era um pouco mais cabeça. Mas o grande lance era quão boa era a produção do negócio. No princípio, era para ser 4 meses entre o final do contrato da Angélica, para cobrir o buraco da Xuxa ali, e depois entraria a Angélica. Mas foi acho que de 93 até 97. Nossa, 4 anos. E aí nesse momento que a gente tem a concorrência criada, a Angélica vai super bem no SBT, depois ela vem pra Globo e a Xuxa continua nos sábados e nos domingos. E aí depois ela tem um retorno ali nos anos 2000, mas vem uma coisa bem mais infantilizada, assim, era bem mais pros pequenininhos mesmo. Com um monte de DVD, um monte de músicas novas e tudo mais. Ela ressurge. E fez o mesmo sucesso? E fez o mesmo sucesso. Não tão... Porque era a referência que todo mundo tinha. Acho que depois foram acontecendo outras coisas também. O SBT depois construiu a figura da Eliana. Que aí ela também construiu uma baita carreira em cima dos programas infantis. E aí vem uma coisa que é engraçada também, que o Sérgio Malandro também chegou a fazer um programa infantil na Globo. Ele é apresentador? Você não conhece o Sérgio Malandro? Não. Acho que vai um vídeo só pra apresentar quem que é o Sérgio Malandro. Então deixa aqui só essa sementinha aqui, que a Dasha não sabe quem é. Só o Sérgio Malandro já dá um vídeo. E aí a Eliana depois ela foi substituída por uma menina chamada Jaqueline Petkovic. Mas o que eu quero dizer com isso? Que foi formado um exército feminino que cuidava da criançada na programação da TV. E que é muito doido como que isso foi desenvolvido e que hoje não existe mais nada parecido. Porque aos poucos a Globo ela foi tirando os desenhos animados. Aliás, ela foi tirando a programação infantil e ela foi adicionando cada vez mais desenhos animados. Então, realmente, passavam desenhos muito legais. Inclusive, durante muito tempo, os Simpsons passavam na programação infantil. Da Globo. E não é nenhum desenho infantil, nem um pouco infantil, né? Mas durante muito tempo passou ali. E foi perdendo ali, eu acho que espaço, principalmente porque, por lei, não pode mais ter, acho que, propaganda infantil na televisão aberta. Então isso tirou o motivo, não faz sentido ter Não é mais interessante comercialmente. O SBT, como eu já tinha dito, ainda permanece com esse tipo de programação. Mas, cara, tem cenas, assim, bizarras. Até hoje? Hoje não mais, mas tinha tipo, umas cenas, assim, bizarras nessa época desse tipo de conteúdo. Que eu acho que também vale um outro vídeo só pra te mostrar essas coisas absurdas. Bom, depois de Banheira do Gugu, eu já acredito em qualquer coisa. É dali... É por ali. Eu falo que é dali pra baixo, mas tu tem limite, né? Então, acho que é por ali, tá em casa. Mas como que a Xuxa
é vista pelo povo brasileiro. Então, depois de ter passado por tudo isso, ela ainda tem muito carisma do povo, a galera gosta muito dela. E ela é realmente uma pessoa super carismática, você para pra ver ela tem com ela uma luz que, putz, não dá pra explicar, porque ela tem até hoje, eu não sei se ainda dura, se ainda está no ar, mas ela foi pra Rede Record. Uhum. E foi um baita acontecimento, porque ela ficou, sei lá, 30 anos na Rede Globo. E ela foi pra Record. E ela teve o programa dela lá. Em um determinado momento, ela brigou... Tá prestando atenção na história da Xuxa, né? Muito. Ela brigou com a Marlene Matos, que era a empresária dela, que cuidava ali da imagem dela. E um detalhe importante que eu não falei lá no começo, mas a Xuxa, antes de ter o programa infantil, ela namorou o Pelé. Então ela era namoradinha do Pelé, acho que ela era modelo, fazia outras coisas. Namorou o Pelé e depois o Pelé ela teve esse programa na Globo. E ela namorou, inclusive, o Ayrton Senna. É mesmo? Então ela realmente é um fenômeno, assim, é um marco da TV brasileira. É difícil difícil não, impossível alguém que tenha crescido no Brasil nos anos 80, 90, 2000 não saber quem que é a Xuxa. Até eu sei esse nome, as pessoas falam pra mim, Sasha, seu nome é Sasha, filha da Xuxa? É, filha da Xuxa. E é isso, quando essa mulher engravidou foi um acontecimento. Então, valia ouro mesmo, tudo que De vinha quem que dela. ela engravidou, no fim das contas? É de um ator. Não foi Ayrton Senna nem Pelé. Não, nem Ayrton Senna, nem o Pelé. Mas eu esqueci o nome do cara, que é o pai da Sasha. Eu ia falar Maurício Matar, mas não é Maurício Matar. Porque pra mim, e também pra mim, eu vi uns vídeos, porque é impossível não ver no Face, por exemplo, quase que a principal das memes. Sim. Tem um vídeo que ficou muito famoso no YouTube, que é a Xuxa Verde. Que é alguém que guardou as fitas dos programas que ela fazia de manhã e editou, só que a fita tava um pouco mofada. Então ela dá uma esverdeada em alguns momentos. E aí reeditaram, tipo, só momentos assim... Estranhos. E colocaram. É um vídeo muito bom, inclusive. A gente pode deixar aqui na descrição. E aí tem umas pérolas ali, como o Senta Lá Cláudia, que é uma menina que tá no meio da brincadeira, ela já tá sem paciência. Aí a menina falou alguma coisa pra ela falar, tá, senta lá, Cláudia, senta lá. Então eu meio com um bordão, você quer mandar a pessoa ficar querendo falar, tá bom, senta lá, Cláudia. Muito bom. Porque eu, particularmente, não era muito fã da Xuxa. Porque a Globo não pegava na sua TV. É verdade, isso explica muita coisa. Mas é engraçado, eu gosto pra caramba do Faustão e não pega. Se eu pudesse escolher entre Faustão e Gugu, eu escolheria o Faustão. Isso já foi sua escolha quanto adulto? Não, desde moleque eu achava mais legal o Faustão. Eu acho por conta das videocassetadas. Eu acabava assistindo o Gugu, mas... Videocassetada, sim, Não claro. Assim, é o fail army da época. Golpe baixo, você pode ganhar coração de qualquer um. De qualquer um com as videocassetadas, é isso daí. Mas era difícil na época, né, caçar essas coisas, porque não tinha YouTube. Não, então, era o momento que você tinha. Você sentava domingo na frente da TV pra ver as videocassetadas. A gente tinha um programa nos anos 90, 2000 que chamava Sou Seu Próprio Diretor. Com essas videocassetas. Assim. Mas as pessoas mandavam que pra esse doideira. programa. E eu acho que até quem não gostava da Xuxa acabava assistindo porque no programa dela passavam os desenhos que todo mundo gostava. Então os desenhos ficavam sempre ali no meio do programa. Entendi. Entre uma brincadeira e outra, entre uma Quem não gincana gosta e de outra. desenhos, gosta da Xuxa. Quem não gosta da Xuxa, Gosta do desenho, e quem não gosta dos dois já era adulto, provavelmente. Gosta de... Fazer imposto de renda. Não, as fantasias seminu dela. Provavelmente. Tem essa, já até esquecido também já. Eu lembro Que vida. de quando pegou fogo no cenário dela. Mas é isso, amor, esse vídeo deve estar gigante já. Já. Então acho que se vocês quiserem mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um outro vídeo. Pronto, gente, temos que terminar o vídeo porque aqui tá Pedindo almoço. colosso. Tá colosso o negócio aqui. Demorou? Então dá uma olhada aqui no nosso Instagram, no meio da Dasha. Se inscreva se é a primeira vez que você aparece por aqui. E até semana que vem. Eu não tenho ainda Instagram. É verdade. Sabe nem mexer Tchau. no celular Mas ainda?